se a visão fosse uma visão do horóscopo, o que é que você faria? Ah, eu sou de tal classificação. Meu signo é tal. Então, por conta disso, eu sou assim. Mas quando nós estamos lidando com temperamento, nós estamos lidando com a natureza de cada um, com as especificidades de cada um. Isso não tem nada a ver com virtude ou com defeito, simplesmente. Reconhecer o temperamento de alguém não é o mesmo que declarar as suas imperfeições, nem muito menos as suas virtudes. É só entender que a pessoa tem uma forma de perceber o mundo diferente. Ela reage ao mundo de maneira diferente. Isto é óbvio. É óbvio que as pessoas são diferentes e reagem ao mundo de uma maneira diferente. É natural que seja assim. Nós também não vamos passar a nossa vida investigando isso, né? Fazendo um doutorado em temperamento. Não é para isso. Então, fugindo desses dois extremos, de nos apegarmos como se fosse um horóscopo e dizer fulano tem um temperamento tal, por isso você tem que entendê-lo e respeitá-lo como ele é. Não é assim que se estuda essa área da nossa vida, essa definição própria dada por Deus na nossa vida. Não é dizendo isso, nem muito menos negando a evidência que nós somos diferentes e reagimos a situações exatamente iguais de maneira diferente. Você que é casado, você sabe disso. Está diante de você uma determinada situação, você responde a ela de uma forma, a situação de uma forma, e sua esposa responde de outra. Não é só porque um é homem e outro é mulher, é porque vocês têm temperamentos também diferentes. Você tem 2, 3, 4 filhos, você percebe, cada um tem uma forma de perceber o mundo e reagir ao mundo diferente. Isso em si nem é virtude, nem é defeito. Isso é uma característica da pessoa. Então, irmãos, eu temo e preciso fazer esse tipo de introdução, cheio de dedos aqui, com toda a delicadeza do mundo. Por quê? Essa é uma questão intrínseca à natureza humana. Mas porque alguém começa a falar mais sobre o assunto e dá uma sistematicidade a isso, o outro que que quer rejeitar de pronto, sem nem estudar, sem nem ver se há algum tipo de elemento bíblico e natural para isso, rejeita. Então eu estava lendo um puritano, não estava lendo um autor heterodoxo, nem um católico romano, nada disso. Eu estava lendo um teólogo presbiteriano puritano. Vocês conhecem muito bem, porque eu já cito aqui ele sempre. Matthew Henry, ele vai falar aqui sobre o temperamento de Marta e o temperamento de Maria. E ele vai fazer o contraponto a essas duas mulheres. Ele faz um recorte aqui no texto, só para falar do temperamento de Marta e do temperamento de Maria. Por isso que o meu recorte é verso 17 a 32. Eu achei interessante trazer isso para a igreja. Não para você se esconder no seu temperamento, muito pelo contrário. Mas para você poder perceber que, sendo assim, você tem tendências a pecar em algumas áreas que talvez o teu cônjuge não tenha essa tendência. E o que é que você vai fazer? Você vai pedir auxílio a ele. E, ao mesmo tempo, você se entender o seu próximo. Veja, você é patrão, imagina você ter essa compreensão bíblica de reconhecer os temperamentos das pessoas. Não é necessário fazer um curso, uma pós-graduação nisso, não estou falando nisso, não. Mas só reconhecer o fato que teus funcionários são diferentes. E aí você vai lidar com eles de maneira diferente. Lidar com os teus filhos de maneira diferente. Lidar com tua esposa de maneira diferente. Ela não é como eu sou, ela é diferente. Além de ser mulher, ela tem um temperamento diferente. O teu marido é diferente de você. Não fazer isso, irmãos, é insensibilidade.
é forçar a natureza do outro. Eu me lembro, um tempo a gente estava falando, uma discussão que houve, né? Tempo ainda de comecinho do Facebook. O irmão foi muito ríspido com a mulher. Eu me lembro que um dos irmãos aqui da igreja foi defendê-la e disse: não faça isso, não. Não é assim que se fala com a mulher. Ele disse: eu falo com todo mundo do mesmo jeito. Eu falo com todo mundo do mesmo jeito. A Bíblia diz que nós devemos considerar a mulher como o sexo mais frágil, como a parte mais frágil da relação. Então, em primeiro lugar, não falo com a mulher como eu falo como um homem. Eu não trato alguém que tem um determinado traço de temperamento de um jeito como eu trato o outro, porque eu considero a pessoa como ela é. Isso é ser sensível. Isso é amar o teu próximo. Isso é querer o bem do teu próximo. Isso é querer entender o teu próximo. E assim mesmo. Saber que nós somos um em Cristo e a unidade no nosso meio e, ao mesmo tempo, a grande diversidade. Nós somos diferentes no meio dessa unidade. Então, esse texto apresenta exatamente isso. Se você observar, capítulo 11, no verso 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada. É a mesma situação. Jesus chegou na mesma casa para duas irmãs, na mesma circunstância. Qual a circunstância? Lázaro morreu. Lázaro era irmão de Marta e era irmão de Maria. Mas uma, ao saber que Jesus chegou, ela corre e vai se encontrar com o Senhor. Se você observar bem o texto, vai dizer que Jesus não havia chegado nem ainda na aldeia. Ela correu, ela não conseguia nem esperar. O temperamento dela era ágil, era pronto, ela corre e vai lá resolver o problema. Quem pode resolver o problema? É Cristo, então eu vou lá me encontrar com Ele. É dela ser assim. E aí o texto diz também: Maria, porém, ficou sentada. Você quer dizer que Maria não amava Cristo? Nós vamos ver daqui a pouco como ela demonstra o seu amor. Você quer dizer que ela estava insensível com a morte do seu irmão? Claro que não. O temperamento dela era esse. Paralisou. Provavelmente ela ficou lá se acabando de chorar pela morte do seu irmão. Ela não sabia o que fazer. Uma rapidamente se levantou e a outra ficou sentada. O que é que tinha acontecido de tão sério? O irmão estava doente, em primeiro lugar. Elas tomaram a decisão de enviar um mensageiro. Muito provavelmente essa decisão deve ter sido tomada por Marta, né, que tinha esse temperamento de liderança, de tomar a frente, de resolver. Então mandou um mensageiro no primeiro dia da doença. Quando ela percebeu, ela já mandou o mensageiro. E a mensagem chega a Cristo em Jerusalém. Aqui você tem uma distância muito próxima. Alguns comentaristas dizem que entre o lugar onde eles estão aqui em Betânia e Jerusalém dá 3 quilômetros. Então é rapidinho, você chega muito rápido. Cristo demorou 1, 2, 3, 4 dias para chegar. 4 dias para chegar. O que é que Jesus estava fazendo? Não é distante, você já percebeu que não é distante. Mas ele havia dito nos versículos anteriores aos seus próprios discípulos que ficassem tranquilos. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então ele fica tranquilo com aquele, ele tem o domínio da situação. Ele está sendo revelado ali como o Senhor da situação. Ele aqui muitas vezes é revelado também como homem. Ele chora, ele sofre, ele tem que ouvir da boca de Marta e de Maria: se tu estivesses aqui, ou seja, ele é homem, ele está circunscrito a um lugar, ele precisa respeitar leis físicas por conta do corpo. Mas ele é Deus. Então ele tem a soberania sobre a situação. Aí você vai ler os outros evangelhos e está lá. Entre a saída, saindo de Jerusalém até chegar em Betânia, ele vai para Jericó.
Ele passa lá na casa de Zaqueu, como você lê lá em Lucas. Toda aquela história que ele passa lá em Zaqueu se deu enquanto Lázaro, o seu amigo, estava doente, prestes a morrer. Agora entenda isso. Eu estou precisando de Jesus. Eu estou orando, pedindo socorro do Senhor. E ele não vem. Ele não vir na mesma hora, não quer dizer que ele esteja de braços cruzados. Ele não vir na mesma hora, não quer dizer que ele esteja contemplando a tua dor e tendo prazer na tua dor. Jesus não é assim. Ele está ordenando o que ele precisa fazer. Ele havia explicado. A enfermidade não é para a morte. Aí você pergunta, mas ele não morreu? Mas não é para a morte eterna, ele vai trazer de volta a vida. Esse era o fim dessa morte. Era trazer a vida. Então, se eu estou com controle da situação, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me apressar? Nós somos apressados muitas vezes porque nós não temos o domínio da situação. Você percebe a pessoa experiente, a pessoa sábia, está o mundo caindo ao redor dela, ela tem a condição de dizer, não precisa dessa preocupação toda, eu sei o que fazer, é assim, assim e assim. Então Jesus vai para Jericó, aí lá ele se encontra, mais adiante ele se encontra com Zaqueu, aí ele diz, desce aí Zaqueu, vou jantar na tua casa. Aí vai para um jantar na casa de Zaqueu e o Lázaro lá, entre a vida e a morte, já morto na verdade. As irmãs chorando, sendo preparado lá a sepultura. E Jesus lá jantando com Lázaro, com Zaqueu. O Senhor, ele não para. Você pensa que ele está parado, você está orando e pensa que ele está parado. Ele está resolvendo muitas questões necessárias. Quantos Zaqueus, quantas outras Martas, quantas outras Marias o Senhor está agora contemplando nesse momento. Ele está falando contigo aqui, ele está falando com o mesmo povo dele em outra igreja, ele está visitando as pessoas que estão no hospital, ele está visitando o preso que se arrependeu e creu no Evangelho, ele está contemplando aquele que está sendo acidentado agora, o que vai morrer, o que está prestes a morrer, ele está fazendo tudo isso no mesmo instante, enquanto ouve as orações de alguém que está aflito. Então nunca mais pense, parece que o Senhor não está fazendo nada ao meu respeito. Ele está fazendo como um soberano faz. Cada coisa no seu lugar. O verso 17 diz, chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Interessante isso. Porque os judeus eles tinham muito ódio de Cristo, mas parece que a família de Lázaro, Marta e Maria, eram pessoas tão piedosas que eles encontraram algum tipo de misericórdia dos judeus. Os judeus foram lá chorar com os que choram. Eu não sei até que ponto você tem esse costume. Quando alguém morre, você ir lá prestar suas condolências, chorar com a pessoa. Essa é a nossa religião, irmãos. Acudir o pobre, a viúva, o necessitado, o que perdeu alguém. É próprio da nossa fé. Até os judeus fizeram isso. A Bíblia diz que a casa onde há luto, há mais sabedoria nesta casa do que na casa onde tem festa. Você vai para uma festa, acha bom? É bom, de fato é bom. Mas há mais sabedoria, há mais conhecimento, há mais compreensão do que é a vida
diante de um caixão do que diante de um bolo de aniversário. É bom estar no aniversário, mas é necessário, muitas vezes, também perceber onde a vida está nos levando. Olhar para a cena. Ouvir a pessoa que perdeu alguém. Consolar uma pessoa. É extremamente necessário. Então, este era o ambiente que estava por trás do que vai acontecer agora. 4 dias, Jesus já passou pela casa de Zaqueu, já passou por Jericó, já resolveu tudo que tinha de resolver, e ele tranquilamente chega no 4º dia da morte de Lázaro. Ele nem chegou ainda, mas chegou a notícia. Aí observe novamente o verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Que recepção, hein? Você está na correria, resolvendo um monte de coisa, o problema de um, problema do outro. Desce daí, Zaqueu, vai lá. Zaqueu, hoje teve salvação na tua casa. Aí cheguei, 4º dia. A mulher corre para te recepcionar e diz, se o senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Quer dizer, irresponsável. Ô, irresponsável. Por que não viesse logo? Indiretamente é isso que ela está dizendo. Porque o senhor é desorganizado, o problema é esse. Porque Lázaro está morrendo. Mas Zaqueu não estava, o senhor vai para a casa de Zaqueu, o senhor deixa Lázaro, aí Lázaro morreu. Aí, se o senhor estivesse aqui, a gente quer ensinar Deus como Deus tem que agir. A gente quer ensinar o Senhor como Ele tem que organizar a agenda dEle. É o tamanho da nossa loucura, irmãos. Ah, Senhor, se eu estivesse aqui. E se Jesus viesse e desse uma pancada nela. Fique na sua, que eu sei o que eu estou fazendo. Para que fazer isso? Jesus olha a circunstância que aquela mulher está. Ela perdeu o irmão. Você tem noção? Essas mulheres não tinham marido. Elas tinham um irmão. Era o homem da casa. Era o esteio da casa. Era o líder do lar. O que é que elas vão fazer? Elas não têm marido e só tinham um irmão. Morre o irmão. Ela vem desesperada e diz, Senhor, se tu estivesses aqui... E alguém vem e passa por cima dela. Jesus disse, eu não estou aqui para quebrar a cana que já foi quebrada. Eu não vou pisar na cana quebrada. Nem apagar que ainda fumega. Mas nós fazemos isso muitas vezes. Nossa impaciência. Insensibilidade com a dor do outro. Agimos assim, irmãos. Jesus fica calado. Ouve aquilo. Que recepção, né? E é interessante que quando você perceber a fala de Maria, apesar do temperamento ser diferente, mas a recepção é a mesma. Sabe por quê? Porque independentemente dos nossos temperamentos, os nossos pecados são sempre os mesmos. Não muda o temperamento. A mudança do temperamento não muda o pecado. Todos os pecados estão na mesma medida disponíveis a todos os pecadores em todos os temperamentos. É fato que, por determinado temperamento, você vai ter uma propensão, uma facilidade a pecar em determinada área. Você sabe disso. Todo mundo sabe. Não, aqui eu sou mais forte. Aqui eu não posso mexer não, porque eu sou mais fraco. Mas todos os pecados estão disponíveis a qualquer dos temperamentos. O que Marta disse, Maria disse em seguida. Mas o que é que ela está dizendo também aqui? Só para a gente não ver só o lado negativo dela, né? Se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Então, ela tem fé. A fé dela é débil, porque a fé dela depende da presença. Quando, na verdade, nos evangelhos você vai notar
que um homem, a filha de Jairo, né, aqui no Evangelho de João, ela foi curada de uma doença por uma ordem do Senhor à distância. Pode voltar para casa, a tua filha está curada. Quando ele chega em casa, a filha foi curada exatamente na hora que Jesus havia falado. Então tem uma fé, mas é uma fé débil. Ah, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Eu tenho certeza que tu tens poder, mas não é só poder. A fé dela não é só a fé no poder, é a fé no Deus de compaixão. Lembra-te lá quando lá em Mateus capítulo 4, aliás, capítulo 8, o leproso chega diante do Senhor e ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes me fazer limpo. Se tu quiseres, podes. A fé é a fé no poder e no querer. Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele não faz todas as coisas. Ele faz aquilo que Ele quer. Então, quando eu oro me submetendo, sabendo, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas será que Ele quer? Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, isto não teria acontecido. Por quê? Eu tenho certeza que olhando para Lázaro, o Senhor ia se compadecer. Ou seja, no final das contas, ela acha que a compaixão de Cristo está no fato dele olhar e se comover. É a comoção. Porque isso é da natureza humana. Nós agimos assim, preste atenção. Você diz assim: ó, fulano está passando fome ali, tu pode me ajudar? Eu dar um dinheirinho a ele? Pode ser que você se comova ou não. Mas é muito mais fácil você se comover quando você vê alguém na sarjeta lá passando fome e se tremendo. Aí você: não, agora eu tenho que ajudar. Porque é a compaixão que vê, é a compaixão que presencia. A fé dela é débil porque ela considerava que Jesus era Deus, Jesus era homem, mas que entre uma coisa e outra, o que prevalecia era a humanidade. Só que as duas naturezas de Cristo não se confundem. Ele estava limitado em tempo e espaço a um determinado lugar, mas o seu poder não estava em tempo e espaço limitado a um lugar. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, porque procede do Pai e do Filho. E aí você percebeu que você tem que aprender doutrina. Para não falar bobagem. Ah, se tu tivesses aqui, isso não teria acontecido. Mas o Espírito de Deus, mesmo quando ele estava encarnado, era um Espírito que não tem barreiras. Não faz sentido pensar assim. Mesmo Cristo encarnado, ele podia mandar o Espírito dele lá e resolver o problema. Então, essa frase de Marta, como a de Maria, demonstra uma fé, é verdade, mas uma fé débil. O Senhor não sabe organizar a sua agenda. O Senhor tem compaixão, mas só quando o Senhor se comove vendo alguém sofrendo. E o teu poder é muito limitado. Tu não pode mandar o teu espírito para cá. Aí Jesus olha para isso, verso 22. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu lhe concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei de tudo isso aqui. Quer dizer, ela arrasou, né, com o Senhor. Mas eu sei também que se o Senhor pedir, o teu Pai te dá. Todas as coisas. Vamos ver se são todas as coisas. Jesus diz assim: teu irmão há de ressuscitar. Qual era o problema? O irmão morreu. Qual é a solução? Ressurreição. Ela está diante do Senhor, que diz assim: não se preocupe não, seu irmão vai ressuscitar. É a resposta dela. Verso 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar no último dia da ressurreição. Não, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar, mas não é agora.
é no último dia. Meu problema é agora. Você vê a debilidade da fé dela? Eu sei que ela aprendeu a doutrina da ressurreição. Só que ela aprendeu que era para o último dia. Ela não faz a conta correta. Ora, se ele tem poder para ressuscitar dos mortos bilhões e bilhões de pessoas no último dia, por que ele não poderia ter poder para ressuscitar um agora? Ah, eu creio que tu podes ressuscitar todos os homens, mas vai ser só no último dia. Mas se eu tenho poder no último dia, por que eu não tenho agora? Em primeiro lugar, se eu tenho agora, por que eu não faço? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Você percebe aqui nas entrelinhas o que é que Marta está dizendo? Senhor, eu tenho um problema prático, atual, imediato. O Senhor me vem com história de eternidade. Eu quero resolver o problema de agora. Isso é uma percepção de mundo terrível. Como é que era Marta? Lucas capítulo 10, por favor, abra comigo. Lucas 10, verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Sempre ela está recebendo, né? Sempre ela é a primeira. Maria está lá dentro, mas quem vai recepcionar? Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em seus muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sempre pronta, né? Bateu na minha porta, estou lá, recebi Jesus. Jesus chegou na minha casa, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer comida, ajeitar a casa, a bagunça que está na casa. Cadê Maria? Irresponsável. Esta irresponsável, Senhor, não está fazendo nada. O Senhor não está vendo, o Senhor era para estar dando uma exortação nessa mulher para ela vir me ajudar. Temperamento dela. Sempre pronto, sempre ativo. Vamos lá, vamos resolver. É prático, é rápido. Jesus, pense no tom que Jesus diz isso. Não é Marta, Marta, é Marta, Marta. Acalmando ela. Calma, Marta. Que agonia é essa, Marta? É por isso que lá em João capítulo 11, esse negócio lá da ressurreição no último dia, Senhor, eu queria resolver agora. Eu estou acostumado a resolver minhas coisas agora. Que temperamento miserável é esse? Que muitos de nós temos. Agora, já. Tem que ser no momento que eu quero, porque tudo eu resolvo agora. Mas com Deus não é assim. Não vai ser assim. Marta, Marta. João, João. José, José. Sossega. Deixa de agonia. Você percebe que Jesus não vai arrancar o temperamento da pessoa e colocar outro temperamento? Não. Foi Deus que colocou esse temperamento. Você imagina se todo mundo fosse igual? Que chatice seria o mundo? Todo mundo acelerado. Ninguém aguentava, meu amigo. O mundo ia ser uma loucura. Todo mundo quieto demais. Aí ninguém produzia nada. Tem de tudo.
Tem um criativo, tem um que é rápido para resolver os problemas, um que é um pouco mais devagar, um que pensa mais, um que observa mais, um que observa menos, um que é mais expansivo, o que é menos expansivo. E a gente vai se completando assim. Então, voltando lá para o texto, depois eu vou voltar para esse texto aqui de Lucas, voltando lá para João capítulo 11. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí disse-lhe Jesus, verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Você percebe que Jesus não diz assim: ah, então você está apressada, eu vou resolver seu problema, eu vou lá e ressuscitar o seu irmão. Não. Seu temperamento assim é como se ele estivesse dizendo agora novamente: Marta, Marta, deixa de agonia que eu vou te explicar aqui como é que é. É o seguinte: eu sou a ressurreição. Tem negócio de último dia, não. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, ressuscitará. Então você não deve estar esperando, Marta, a ressurreição do teu irmão no último dia. Morreu, ressuscita na mesma hora. Essa é a doutrina da ressurreição que ele está explicando a ela, no geral, a doutrina no geral. É claro que ele vai especificamente com Lázaro ressuscitar na mesma hora para a vida desse mundo. Mas no geral o que acontece é, morreu, ressuscita na mesma hora. Tem esse estado intermediário que os romanos dizem, não tem nada disso. Morreu, ressuscita, ou para a vida ou para a morte. E aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a morte é só uma passagem. Ele morreu, mas ele vive. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Você percebe que ele junta dois conceitos: o que vive e crê. O que vive em mim é o que crê. O que crê em mim vive. Porque senão, irmão, se não for assim, você vai dizer: eu creio, mas eu não vivo. E outro diz assim: mas eu vivo conforme a lei, mas não creio. Só é verdade, a ressurreição só é verdade se você une os dois conceitos. Vida de piedade por conta da fé. Em resposta ao que Deus fez por meio da fé. Aí eu vivo uma vida de piedade. Quem vive e crê. Aí agora ele apresentou a doutrina. A doutrina é: Marta, quem morre em mim ressuscita na mesma hora. Quem vive em mim não tem que ter medo da morte. Crês tu isto? Não é vou ressuscitar teu irmão. Você percebe? Você crê nisso? Ele está tratando o temperamento dela. Pare de ser imediatista, Marta. Veja, as coisas eternas são muito superiores às coisas que você quer tocar, que você quer só o seu irmão para si. Isso é egoísmo. Essa sua característica de querer tudo na hora é porque você é egoísta, você quer tudo dentro do seu controle. Não vai ser assim. Você crê que seu irmão pode estar vivo agora no céu. Isso é um teste tremendo ao temperamento de Marta. E ele fica esperando a resposta dela. Aí Marta diz no verso 27, disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Que declaração, que credo esse aqui. Tu crês isto. O que é isto? Isto é a doutrina. Isto aqui é uma confissão baseada numa doutrina. Então eu quero saber como é que vai alguém aqui vai explicar para mim como é que se nega a necessidade de confissão de fé, de catecismo. Como é que foi dada a salvação? Ah, a salvação é pela fé. A fé é pelo quê? Na pregação da palavra. A pregação da palavra é o quê? É a pregação da doutrina sistematizada.
explicada a partir da palavra. E o que você crê, você não crê numa história simplesmente, você crê na doutrina, você crê num credo, você crê numa confissão. E você dá essa confissão. Creio em quê? Tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias, o Filho de Deus, da mesma natureza de Deus Pai, que havia de vir, ou seja, eu creio em toda a história do Antigo Testamento aplicada ao Senhor. É isso no que eu creio. Tratou Marta. Agora falta a irmã. Você quer saber como Marta foi tratada? É só olhar o que ela vai fazer em seguida. Observe. Verso 28. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela creu, confessou. Ela, espera aí, tem minha irmã. Jesus mandou chamar minha irmã. Quem é a irmã dela? Maria. Qual era o temperamento de Maria? Estava lá, coitada, sentada, chorando, não conseguia fazer nada. Você imagina com uma casa que tem luto, que tem está recebendo pessoas, os judeus estavam lá, a família estava lá, tinha um monte de coisa para fazer. E o que é que Maria estava fazendo? Sentada, chorando. Se a gente voltasse para ler o texto de João, aliás, de Lucas, capítulo 10, vocês vão lembrar, porque eu já acabei de ler. A raiva de Marta é porque Maria, quando Jesus chegou, não fez nada. Veja, ela tem uma vantagem grande no temperamento dela, agir. A desvantagem, ela era precipitada, mas agora ela foi tratada. Antes, ela brigou com a irmã porque não fazia nada. Sabe o que ela fez agora? A irmã estava lá em Lucas, sentada aos pés de Cristo, buscando Cristo. Ela queria arrancar a irmã dos pés de Cristo para fazer coisas que poderiam ser feitas em outro momento. Porque ela era muito prática. Agora, a irmã está sentada. Ela não vai brigar com a irmã para a irmã vir ajudar a resolver os problemas de casa. Ela chega na irmã em secreto e diz: ó, o Senhor está te chamando. Cadê aqui? Será que o temperamento... Está vendo que não é horóscopo? Está vendo que nasceu assim, vai viver assim, vai morrer? Não é Gabriela? É você entender forma de agir de uma pessoa, forma de uma pessoa perceber o mundo, a vida e tratar com ela. Agora ela é uma mulher mais tranquila. Você vai ver na continuação da narrativa que depois da ressurreição de Lázaro, ela recebe Jesus novamente em casa sem problema nenhum, não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Foi tratado o pecado dela. Antes, por conta da maneira impetuosa, ela queria tirar a irmã dela dos pés de Cristo. Agora ela quer levar a irmã para os pés de Cristo. Vai lá, o Senhor está te chamando. Você precisa ouvir a pregação. Você precisa ser consolado por Ele. Você precisa ouvi-lo. Porque senão você não vai sair dessa sua melancolia. O que é que acontece? Verso 29. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Não era característica de Maria de maneira nenhuma isso aqui. Levantou-se logo e foi ter com ele. A característica dela era de ficar reclusa, introvertida, chorosa. Mas a mensagem foi: vai que o mestre quer falar contigo. Ela deixou tudo e foi. Aquilo que era uma vantagem naquela outra circunstância, ficar aos pés de Cristo, ouvindo e não correr, agora precisou ser tratado. Minha filha, agora não é hora de ficar parada. Se você ficar desse jeito, você vai ficar depressiva. Corre e vai para os pés de Cristo, mas não assim.
Não chorando. Corre crendo. Se joga crendo. Ela vai. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-lhe dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Coitado, eles já conheciam ela. Coitadinha, bichinha. Estava chorando aqui, não aguentou, vai chorar agora no cemitério. Vamos lá para a gente ver, vamos lá para a gente ajudar essa pobre. Mas ela foi lá não para continuar chorando e se lamentando, ela foi lá para encontrar-se com o Senhor. Ela já saiu daquela melancolia, agora ela está com o espírito ávido, cheio, para buscar Cristo. E aí vem o último versículo, verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, este é o lugar para você chorar. Chorar sozinho. Travar num momento como esse, não saber o que fazer, não pode ser assim. Você precisa resolver o problema. O temperamento de Marta ajudou. Vamos, irmã, levante. O Senhor quer lhe ouvir. O Senhor quer falar com você. Numa situação, é bom parar e ficar aos pés de Cristo e não fazer mais nada. Em outra, tem que se levantar e buscá-lo. Em uma situação, ficar correndo de um lado para o outro não vai levar a nada. O melhor é se sentar. Aprenda a lidar com você mesmo. Aprenda a lidar com suas inquietudes, com sua paralisia, com sua soberba, com sua inveja. Aprenda a lidar com isso para mortificar sua carne. Não para dizer, sou assim e vou morrer assim. Essa teologia de Gabriela não funciona na Escritura. E eu queria chamar a atenção para o último detalhe. Ambas se encontraram com o Senhor. Ambas disseram a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Só que veja quando Marta se encontrou com o Senhor. Verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés. Elas são diferentes em tudo. Marta chega dentro do Senhor, vida destruída, ela arrasada. Ela começa a conversar. Marta se joga nos pés de Cristo. Maria se joga nos pés de Cristo. Eu não sei como você é. Quer dizer, alguns eu até sei. Uns choram por tudo. Outros não choram por quase nada. Uns são rápidos, ligeiros como um foguete. Outros são lentos. Uns sofrem com cada palavra que é dita. Outros lidam com isso com muita facilidade. Uns são expansivos, outros introvertidos. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Diversa. Todas as tribos, povos, nações, línguas, temperamentos vão se unir ao Senhor. Que o Senhor recebe todos nós, irmãos, nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades. E Ele nos deu a igreja, o corpo de Cristo. E Ele nos deu pastores, mestres da palavra de Deus, para que eles possam nos ajudar a tratar
reconhecendo os nossos temperamentos, tratar os nossos pecados. Mas faça isso também com o seu semelhante. Olhe para o seu próximo e diga: eu reconheço que você é diferente de mim. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar, tem gente que está abanado, sai batendo em tudo, conversando com todo mundo. Tem gente que fala pouco. E nós não devemos permanecer nos nossos erros. Nós devemos buscar, reconhecendo as nossas debilidades, tratá-los. Enquanto o nosso próximo, reconhecendo nossas debilidades, tem paciência conosco. Deus nos salvou em Cristo. E Cristo nos salvou tendo muita, mas muita paciência conosco, irmãos. Reconhecendo quem somos. Marta, Marta, tem calma. Maria, levanta-te daí. Maria vai e se lança aos pés de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, na Igreja de Cristo, a andar juntos, apesar de diferentes como nós somos. Que Cristo seja exaltado no nosso meio assim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra.